Não pira, respira. Com Patrícia Calderon. Boa tarde, gente. Bom, como eu avisei semana passada, estamos aqui num novo horário, toda quarta-feira, por volta de 4h20 da tarde, com o Não Pira, hein? Respira. Respira fundo, porque vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E hoje eu convidei a doutora Miriam Durante, ela que é psicoterapeuta, especialista em ansiedade, mas com ela a gente vai falar sobre depressão na adolescência. Doutora, muito obrigada, boa tarde, viu? Boa tarde, obrigada a você pelo convite. Doutora, é mais frequente, inclusive agora depois da pandemia, a gente ouvir muitos casos de depressão na adolescência, suicídios, né, nessa faixa etária de idade. Eu queria entender se os casos realmente aumentaram da pandemia para cá, se existe alguma pesquisa que mostra o que está acontecendo com os nossos jovens. Eu tenho uma adolescente de 18 anos, eu sei que é complicado a gente administrar alguns tipos de crises existenciais na adolescência, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho da senhora. Olha, eu estou até com uma pesquisa que eu recebi agora pela Organização Mundial de Saúde. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. É um dado muito triste, eu acho assim, a maneira como nós estamos vivendo está levando a isso. O jovem, ele passa uma fase muito difícil, a adolescência é uma fase muito linda, mas ao mesmo tempo é uma fase complicada, é uma fase cheia de dúvidas, onde tem hormônios, tem insegurança, e os pais precisam estar atentos a isso. O jovem não conhece o caminho do meio, é tudo muito intenso para ele, ou é tudo muito bonito ou é tudo muito feio. Então, quando ele se vê em alguma situação ruim, ele não enxerga uma saída. Às vezes aquilo está do lado dele, mas ele não enxerga. E hoje em dia tem meios muito ruins, por sinal, porque eles mexem demais na internet e eles têm coisas ótimas na internet. Mas junto com isso, vem sites que não são tão bons e colocam esses jovens em verdadeiras armadilhas, que está tendo, não sei se vocês estão acompanhando, o noticiário está dando direto aquele site Discord, quantos jovens estão se suicidando, estão sendo chantageados por esse site. Então, inclusive, doutora, é até a minha próxima pergunta, né? Eu queria entender como que os pais, né, os familiares desses jovens, desses adolescentes, eles podem começar a identificar de forma precoce que algo não está indo muito bem, que alguma coisa de errado está acontecendo. A senhora citou esse site, que é algo que preocupa realmente muito. Como que a gente deve, como pai, mãe, familiar, monitorar esse jovem? Primeiro que eu acho assim, na pandemia, começou, não que antes não tivesse, já tinha um número muito grande, tá? Mas, assim, na pandemia, intensificou isso. Por quê? Porque o jovem, todos nós, ficamos mais voltados em casa. E quem era estudante, os adolescentes, o que tiveram que fazer? Se voltar para estudar no computador ou no celular. Então, eles foram ficando cada vez mais no seu quarto. E os pais não têm um controle do que eles fazem, aonde eles entram, qual o site que eles olham. Então, eles são vulneráveis, eles são fáceis de ser enganados. Podemos dizer dessa maneira, porque eles são ingênuos. Então, como eles identificar, doutora? Como nós não cairíamos. Então, mas como identificar isso? Porque a minha preocupação é tentar tratar isso de forma precoce, né? Para a gente entender o que está acontecendo dentro de casa com os nossos filhos, com os nossos familiares. E já que a gente está falando da depressão na adolescência, e a gente está falando sobre pandemia, sobre depressão, sobre o que a internet também pode ser positiva, mas também destrutiva, o que fazer, né? Quando perceber que algo não está indo bem, como que a gente pode identificar? Como pode ficar fácil para esse familiar? Olha, você me disse que tem uma criança de 18 anos, um adulto, de 18 anos, né? Isso. 18 anos e adolescência. Hoje em dia, a adolescência vai até 24, tá? Acontece o seguinte, você tem um filho, eu não sei qual é o seu grau de intimidade com o teu filho,
Mas se você sabe que ele dorme tal horário, que ele tem os hábitos dele, ele come aquela quantidade de comida, ele vê televisão num certo horário, tudo aquilo. Ele tem uma rotina dele, boa ou ruim, ele tem aquela rotina. O jovem, quando está com algum problema, quando o adolescente está com algum problema, ele muda isso. Ele muda o sono, ele muda o apetite, os hábitos alimentares ficam totalmente diferentes, o sono fica muito mais perturbado. Então, é assim, o que eu não consigo entender, o pai e a mãe teriam que se aproximar mais dos filhos. E a gente está se distanciando dos filhos. Eu recebo, às vezes, a mãe fala assim para mim, ai, Emília, eu queria tanto saber se meu filho está fumando, se está fumando maconha, se está indo para droga, e meu filho não sai de casa. Poxa, seria tão simples, dá para sentir o cheiro das roupas, o cheiro da pessoa. Quando eu vou atender a criança, essa criança, eu falo criança, tá? Mas é 16, 18 anos. Esse adolescente já fuma há 4, 5 anos dentro de casa. Como que os pais não perceberam? Então, fica aí um alerta. Eu tenho tocado muito nisso. Realmente Gente... É interessante o que a doutora falou, desculpa interromper, mas esses jovens de hoje em dia, eles querem ficar trancafiados dentro de um quarto, eles têm pouco acesso social, né? A gente percebe, eu tiro por dentro da minha casa mesmo, né? Diferente da minha época, que a gente brincava no meio da rua, descalço, e as brincadeiras eram no portão, não tinha celular. Então, todas as brincadeiras lúdicas, elas já praticamente nem existem mais hoje, né? E o que a senhora falou é muito interessante, porque os próprios familiares acabam ficando também um pouquinho de fora do que está acontecendo com aquele jovem, até por conta do corre-corre também que aquele adulto tem, né, doutora? Então, aí é que tá. Assim, gente, existe uma coisa chamada prioridade. A gente fala que quando a gente tem um filho e por muitos anos não tem mães que não dormem. A gente pode dormir, mas a preocupação é constante, principalmente nessa fase, gente. É você se aproximar do seu filho, saber quem são os amigos, talvez trazer os amigos para dentro da sua casa, conhecer um pouquinho do mundo do seu filho, entendeu? Porque ele mostra sinais. Todo jovem, quando briga muito, quando discute muito em casa, ele está pedindo socorro. Ele não é aquele rebelde, ele está pedindo socorro. Quando a criança começa a ter problemas na escola, ele está tendo problemas em casa. Eles dão muita coisa. O jovem, quando fica depressivo, ele não é que é triste, mas ele se torna triste, ele se torna de mais negativo. Então, tem mudanças de padrão. E você pode perceber isso. O que eu acho assim, os pais hoje, eles têm as suas ocupações, mas, gente, vocês tiveram filhos, então os filhos são prioridades. Hoje a gente tem um cachorro, tem um gato, tem filhos, e aí tem milhões de ocupações, só que é assim, eu acho que a partir do momento que você tem filhos, a regra número 1 é cuidar dos seus filhos. Muito e cuidar bem. Significa, meu filho não gosta de cumprimentar se vem uma visita. Gente, isso é uma questão de educação. Chama teu filho, ele gostando ou não. Entendeu? Traz ele para a tua família. Traz ele para conversar. Porque uma vez que você traz, todo jovem adora limite. Toda criança gosta de limite. Enquanto você deixa ele fazer tudo o que ele quer, ele pode dar uma ideia de que ele está satisfeito, mas ele não está. Ele não está. O certo é você colocar limite. Ele quer ficar no seu quarto? Ele até pode, mas ele pode um determinado tempo. O resto, ele tem família. Ele tem pai, ele tem mãe, ou seja o que for, entendeu? Mas ele tem uma família e ele tem que ficar junto com essa família. Tá ótimo. O que acontece hoje é que muitos pais têm as suas ocupações, então, deixa ele para lá, porque eu também tenho que fazer isso. E quando você vê, já é tarde demais, né? Aí já é tarde demais. Exatamente.
Doutora Miriam, eu tenho que entregar aqui o programa, mas eu queria agradecer demais a tua participação aqui no Não Pire Respira. É sempre um prazer a gente trazer especialistas aqui para a gente trazer aqui para a nossa roda de bate-papo um debate sobre saúde mental. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade e já fica o convite para uma próxima. Muito obrigada, viu? Com certeza, adoro falar sobre isso. Pode me convidar que eu venho quantas vezes for preciso. Muito obrigada. Boa beijo tarde, pra doutora. vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. O Não Pire Respira volta na próxima quarta-feira aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Eu espero vocês. Se tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda pra gente. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Igor tá de volta, hein? Tchau. Não pira. Respira.